Muito bom dia a todos. Todos bem? Então, eu saúdo a presença de todos vocês e a gente faz essa nossa última reunião da nossa gestão, que vai ser um bate-papo bem legal para a gente tentar deixar a coisa alinhavada para que a próxima gestão consiga desenvolver o que nós conseguimos fazer. Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu? Vamos lá? Então, a gente vai passar agora a palavra para Pilar para fazer os informes da executiva e depois a gente começa a conversar. Só que eu não quero ficar falando aquilo que a gente conversa bastante, tá? Ok? Em primeiro lugar, vamos falar dos apartamentos que estão à disposição a partir do apartamento 210 é o apartamento feminino e o 508 o masculino, ok? 15 para o meio-dia, a gente faz um intervalo para o almoço, só que antes do almoço o Diniz vai fazer a entrega das passagens. E, por último, a lista de presença e a ata vai correr na mesa para as assinaturas, ok? Obrigada. A posse, então, conforme o regulamento aprovado na reunião do Conselho Estadual de Cultura em 30 de novembro de 2017, declara aberta a vaga dos membros titulares e suplentes. Então, dispensável dos conselheiros Celso Tadeu de Azevedo Silveira, titular, de Curitiba, e seu suplente Antônio Walter Carneiro Calabrese, também de Curitiba, representantes da Secretaria de Estado da Fazenda, conselheiros governamentais. Nomear os conselheiros Guilherme Beloto Nunes da Silva, titular, Guilherme, e seu suplente Maiara Cristina Rocha Machado, suplente da Secretaria de Estado da Fazenda, conselheiros governamentais. Bem-vindos. Ok? Bom, a gente preparou um PowerPoint da gestão, né? Está lá já? Quem que é o operador de PowerPoint? Hã? Por favor, então pegue para mim. A gente está preparando esse material. A gente está preparando esse material, vai ser impresso. Então é só um pouco do que foi feito. Vamos direto para as ilustrações, Alisson. Se puder diminuir a luz um pouquinho, Diniz, diminuir a luz. Pode passar para frente, tem muito texto alto que eu não vou enxergar de longe. Eu quero dizer que a gente recebeu a Secretaria em 2015 com uma demanda reprimida gigantesca, em todas as áreas. E eu fiquei muito preocupado quando nós recebemos a Secretaria se nós teríamos condições de fazer o que tinha que ser feito. O Paraná não estava alinhado ao Sistema Nacional de Cultura. O nosso plano não tinha sido aprovado, o Conselho estava se reunindo, mas sem efetividade nas ações, porque a própria Secretaria não tinha esse desenvolvimento efetivo das ações. Com o passar do tempo, eu fui entendendo os meandros dessa máquina governamental.
E graças a Deus eu tive no governador Beto Richa um parceiro muito forte na cultura aí que nunca ensinou para mim nenhuma das nossas ações. E a gente conseguiu resolver as coisas aos poucos e colocar a cultura no trilho. Todas as áreas foram contempladas, em todas as áreas nós tivemos ações importantes, mas se são 10 passos que a gente precisava dar para a cultura entrar no eixo, nós demos uma até agora. É muito pouco. E o que me assusta é que talvez isso não seja colocado em continuidade. Me perguntaram no Teatro Goiânia, na estreia do Teatro Goiânia do Paraná, assim, mas você falou os seus planos para a próxima gestão? Uma pessoa ligada ao próximo grupo. Eu falei, mas como assim os meus planos? Eu não tenho plano. Isso é um absoluto desconhecimento do que nós já fizemos. O plano é o plano estadual de cultura. A gente tem metas e diretrizes estabelecidas pela sociedade civil organizada e que estão aí. A gente tem que cumprir o que está no plano. Se nós conseguirmos cumprir o que está no plano, a gente consegue fazer da cultura do Paraná algo único nesse país. Aí eu falei, não tenho planos. O plano é o plano estadual de cultura que nós temos que cumprir. E que a próxima gestão vai ter que cumprir esse plano, porque nós, vocês, não vão deixar isso ficar assim, né? A gente tem que estar organizado, a gente tem que estar firme, a gente tem que estar forte para resistir nesse momento de transição. Mas eu não rezo que isso seja, como eu posso dizer, seja verdade, que entre um próximo secretário ou uma secretária que consiga manter o que a gente fez, melhore o que a gente fez e que a cultura cresça cada vez mais, porque eu, enquanto artista e produtor cultural, ator, diretor e etc. e tal, eu gostaria de poder continuar trabalhando com dignidade nesse estado. Isso em todas as regiões do Paraná. Ali a gente teve um pouco do que nós fizemos de circulação, de estabilização das ações. Foram investidos 71 milhões, 470 produções. Vai para frente, Alisson. Foi ação pelo estado inteiro. O audiovisual, a gente fez o licenciamento de filmes, foi muito legal, para que a gente pudesse veicular esses filmes na TV educativa. O Segura Paraná funcionou durante praticamente 2 anos, porque nós conseguimos o decreto do governador Beto Richa destinando a Lei Rouanet das estatais para a administração da Secretaria da Cultura, e a gente conseguiu fazer alguns editais para valorizar a produção paranaense. Mas por um ano político, um ano de eleição, um ano eleitoral, a gente teve que cancelar esse decreto. E é uma luta para que ele volte a existir no próximo ano, para que a cultura continue administrando as verbas das estatais. O Domingo Tem Teatro foi uma ação que durou bastante tempo dentro da nossa gestão. Conseguimos não só fazer em Curitiba, mas em outras cidades. Arrecadamos milhares de brinquedos para o programa de voluntariado do Paraná, que é o Provopar, foi muito legal. A Viradinha Cultural no litoral do estado foi uma ação que teve uma parceria importante do Detran, oficinas com espetáculos, com palestras. Olhamos para o grafite, para a arte urbana, fizemos uma parceria também com o Detran. Ali no Detran, quem já foi, já viu, o muro ficou maravilhoso. Foi uma ação bastante importante, também tiveram oficinas, etc. e tal. O cuidado que a gente procurou ter com os nossos espaços, a Biblioteca Pública do Paraná está inteira reformada, auditório novo, recepção nova, temos um café, a biblioteca funcionando. O Centro Cultural de Araguaíra foi todo reformado, está inteirinho, está pronto para mais alguns anos. O Museu Alfredo Anderson reinaugura agora no dia 6 com uma nova programação visual, com uma nova expografia, inteiro arrumado. Quantas vezes vai ficar lindo, nós mudamos a cara do museu, porque seguindo uma tendência mundial, que são os museus casa. O Alfredo Anderson é uma pessoa muito importante para a pintura do Paraná, ele é considerado o pai da pintura paranaense, formou uma geração de pintores, várias gerações de pintores, e a gente
dê o valor que ele realmente merece. O Museu de Arte Contemporânea está sendo reformado, precisava dessa reforma, é um museu de grande importância para o Estado do Paraná, para as artes paranaenses, e vai ganhar uma casa nova. O Museu de Imagens do Som também foi todo reformado, foi entregue, está funcionando. O Museu Paranaense recentemente passou por uma reforma, está inteirinho, está bonito. O nosso diretor do Sistema Estadual de Museus, que é o Renato Carneiro, que é o diretor do Museu Paranaense, fez um trabalho brilhante. Aliás, todos os nossos diretores dos museus fizeram excelentes trabalhos. O Museu Paranaense é uma referência hoje. E estivemos numa exposição recentemente lá, foi sexta-feira, que foi feita uma pesquisa em cima dos clubes sociais negros do Paraná. Quem puder ir lá olhar, está bem interessante. Esse resgate da história negra do Estado, enfim, vai pedir para ele está criando um espaço para contar a história dos negros do Estado também. Enfim, são ações importantes para a valorização das nossas etnias. O Plano Estadual de Cultura foi finalmente aprovado, é lei, tem que ser cumprida, nós temos o direito de cobrar e vamos cobrar. O Conselho tem um papel importantíssimo na execução dessa lei. O Centro de Convenções estava sendo vendido pelo governo do Paraná e, como diz a governadora Cida Borghetti, eu enchi tanta paciência dela que ela me deu o Centro de Convenções. E o Centro de Convenções passa a se chamar Espaço Liberdade. Naquele prédio da frente ali vai funcionar a Escola de Música e Belas Artes do Paraná, junto com o cinema. E o auditório vai chamar Auditório Mário Schemberger, que foi um dos maiores atores do Paraná, meu irmão, meu grande amigo, uma pessoa importantíssima para o nosso teatro. E esse espaço passa a funcionar ano que vem. O Conselho Estadual de Cultura são vocês importantíssimos nesse processo. Eu, mais uma vez, agradeço o apoio que vocês me deram em todos os momentos. Continuam dando esse apoio para a Secretaria, pela manutenção da Secretaria. A gente não tem palavras para agradecer essa parceria que nós estabelecemos entre vocês e a Secretaria de Estado da Cultura. O Conselho Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico do Paraná sofre um problema muito sério. Eu quero deixar isso registrado, até sendo gravado, que o Conselho Estadual do Patrimônio Histórico precisa de funcionário desesperadamente. As pendências são gigantescas, a demanda é muito grande e nós não temos mais funcionários para atender o Estado do Paraná. E o patrimônio histórico e artístico do Estado é muito importante para todos nós. E o Conselho, a gente tem que se posicionar com relação a isso e cobrar isso do próximo governo. A comissão do seu Profis fez um trabalho maravilhoso. A Gigi hoje é a presidente, né, Gigi? E tem trabalhado incansavelmente para que o Profis... Acho que o Profis já é uma realidade, mas ele não está mantido. A gente depende muito do que virá por aí. Desde que eu entrei na Secretaria, eu procurei me aproximar dos municípios. Eu viajei quase o estado todo. Não viajei mais porque, vou ter que falar, o orçamento é pequeno, a gente não tem dinheiro para poder viajar tanto assim, a gente tem que economizar por N razões. Mas o que eu pude, eu estive nos municípios e procurei estar mais próximo dos municípios. O encontro de dirigentes foram 2 anos, foi muito importante e nós temos que continuar com esse encontro, porque a gente não pode esquecer que nós somos o Estado do Paraná. Nós somos o Estado. Nós não somos Curitiba. Curitiba faz parte do Estado. E viajando a gente vê a força da cultura no Paraná, a diversidade, a intensidade da produção. O que precisa é valorizar a produção local, a gente precisa fazer a circulação desses bens culturais. O Paraná não conhece o Paraná. Eu falei isso no primeiro dia da minha gestão e repito, o Paraná não conhece o Paraná. E a gente precisa fazer com que as pessoas culturalmente se conheçam. É o único jeito de a gente deixar esse estado mais forte.
Voltando à história do patrimônio cultural, a gente conseguiu a assinatura do decreto do patrimônio cultural e material. Falta ainda a regulamentação desse decreto, que é uma luta da próxima gestão, que o Conselho tem que ter um olhar muito forte, muito atento a esse setor, que eu considero um setor muito importante. Os próprios clubes sociais negros me entregaram uma carta solicitando o tombamento de material desses bens culturais. O Diversidade, eu acredito que tenha sido uma ação muito importante que nós todos desenvolvemos. O que eu sentia, no primeiro dia já que eu estava na secretaria, eu fui procurado pelo movimento negro da falta de respeito do Estado para com o movimento negro. E eu fiquei chocado com o que me contaram, que nunca foi feito, nunca tinha sido feito nada pelo Estado do Paraná, por exemplo, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Me assustou aquilo. Eu chamei a equipe e falei, nós temos que ter uma ação mais pungente, mais firme em cima disso. E criei assim o mês da consciência negra dentro desse programa de diversidade. Pode voltar lá. A gente conseguiu ter esse olhar para todas essas ações. O mês da consciência negra, desde 2015, realizamos 4 anos. E acredito que o dia 20 de novembro agora tenha sido um dia histórico para a cultura do Paraná. Ano passado já tinha sido histórico com uma homenagem que nós fizemos dentro do Palácio Iguaçu. Homenageamos 10 mulheres afro-paranaenses de grande importância e relevância para a cultura do Estado. Mostrando isso que para mim é empoderamento, né? A gente não é poder ficar falando, não. São ações assim que demonstram que a gente pode fazer muito mais e que a gente deve fazer muito mais. Dentro do mês da mulher, a gente procurou valorizar algumas ações, algumas pessoas, muita gente que a gente tem que reverenciar. Pode ir lá, assim. Mês do Índio, o mês da consciência negra, que eu acabei de falar, a gente homenageou esse ano a Aldelaí Rodrigues, que foi uma das grandes atletas desse estado. Ano passado a gente homenageou o Lápis. Aí. Bom, no dia 20 a gente ir lá no palco do Goiânia, eu acho que a gente viveu um momento histórico mesmo. Não sei se alguém aqui foi. Foi, sim, uma das homenageadas. Foi emocionante, né? Na saída do Goiânia, quando a gente terminou tudo, as pessoas não foram embora. As pessoas pegaram os atabaques, pegaram as roupas e no hall do Goiânia ficaram dançando, né, Diniz? Sim. Aí eu não resisti, entrei no meio, comecei a dançar, virou uma roda de samba. As pessoas se sentiram em casa. E foi muito bonito mesmo, foi emocionante. Isso aqui foram algumas ações, a Exposição Negros do Paraná, que já circulou em algumas cidades do estado, continua circulando. Algumas pessoas perguntaram, mas Tiago, por que você quis trazer a Sandra de Sá para cantar? Nós temos tantas cantoras negras no Paraná. Eu falei, gente, a gente fica falando em inclusão, a gente vai ser preconceituoso porque ela não é de Curitiba, porque ela não é do Paraná, mas ela é negra, ela é mulher, ela foi uma das primeiras mulheres a lutar contra o racismo, a favor da inclusão, do empoderamento feminino, do empoderamento negro, e a gente vai reclamar porque a Sandra de Sá veio cantar junto com a gente. Então, por isso que eu fiz questão de chamar a Sandra e ela deu um brilho, deu um up para a noite, foi muito legal e valorizou mais as nossas cantoras, que foram maravilhosas, a Janine, a Michele, a Cátia Drummond, foram maravilhosas, são maravilhosas, né? A Semana do Migrante,
A gente tem que ter esse olhar também importante, acessibilidade, tudo dentro do programa de diversidade. Dentro da acessibilidade, o Museu Oscar Niemeyer ele é todo adaptado para acessibilidade. Alguns museus já estão com libras, o piso podotátil está sendo colocado em todos os museus para que as pessoas possam ter acesso. Enfim, a gente procurou ter esse olhar com as pessoas que precisam desse tipo de cuidado de acessibilidade. A valorização do idoso, a gente tem uma ação do Museu de Imagem do Som que é de valorização dos idosos com atenção, isso também no Museu Oscar Niemeyer, tem sessão de filmes, tem dias especiais para os idosos, enfim, a gente procura ter esse olhar. Inclusão. O movimento LGBT também me procurou no início da gestão e Rafael, conhece a Rafael? Ela é presidente da Denise, me ajuda a lembrar. Isso, cara, você botou agora, que é do centro de siglas, que a gente não Associação Marcela Prata. E a Rafael, ela pediu para falar comigo, eu recebi, conversei com ela, ela achou assim que eu nunca fui recebida por nenhum secretário de Estado. O movimento LGBT nunca foi recebido aqui dentro. Falei, pô, pelo amor de Deus, isso é um absurdo gigantesco. E aí, a partir desse momento, a gente começou a dar esse apoio, ter esse olhar, e eles conseguiram se sentir acolhidos, e foram 4 anos desse relacionamento bem legal com o movimento LGBT. Algumas ações como agente de leitura também foi importantíssimo, e hoje a gente começa a Semana Internacional de Literatura, é isso, né? Às 2h30, 14 horas, com a presença da governadora Cida Borghetti, eles vão poder ter reunião. Eu vou representar vocês. A gente tem uma parceria muito grande com a Audi, que está doando quantos livros? Milhares de livros para as bibliotecas do Estado. Mês da Literatura foi, para mim, uma alegria muito grande, porque eu sentia que a literatura do Estado estava jogada no segundo plano. E a gente tem grandes escritores aqui. E aí eu fui procurado pela dona Floris Justa Casagrande, que era presidente da Academia Paranaense de Letras, uma senhorinha de quase 100 anos de idade, e ela falou do aniversário da Academia, que é 24 de setembro, se não me engano, 23 de setembro. E na mesma semana, a Áurea Leminski me procurou para falar do Paulo Leminski. Aí me deu um estalo, então vamos comemorar o mês da literatura, começando no aniversário do Paulo Leminski e encerrando no aniversário da Academia Paranaense de Letras. E durante 3 anos nós fizemos o mês da literatura com ações do Estado inteiro, e acredito que a gente mostrou que a literatura do Paraná tem força, valorizando cada vez mais a ação da biblioteca pública, das bibliotecas em todo o Estado. Foi uma sementinha que nós lançamos aqui, tá, gente? E agora a gente tem que regar essa semente. A incubadora Paraná Criativo, a gente está com uma pendência ainda, né? Do Ministério da Cultura, já está tudo encaminhado. A gente abre a licitação para a reforma. Nós vamos ter uma sede, vamos ter um trabalho de capacitação, de gestão para empreendedores criativos. Eu espero ser convidado para a inauguração, porque é um projeto muito legal, que a Gigi tocou durante alguns anos, né, Gigi? Está com o Rogério agora, mas não sabemos com quem vai estar em janeiro. E a gente espera que a incubadora consiga exercer o papel que ela tem de importância dentro desse processo de crescimento da cultura do Estado. Com as exposições, a gente procurou valorizar os nossos artistas, a nossa gente, e uma coisa que eu exigi da equipe foi que as exposições pudessem circular pelo Estado,
O hall da Secretaria voltou a ter uma ação importante, voltou a receber exposições. Desde que eu cheguei, não paramos mais de ter exposições no hall. Palavras do Paraná, Regina Vogue, Rio Mizuno, que foi o japonês que trouxe a imigração dos japoneses para o Paraná, para o Brasil. A gente conseguiu fazer esse livro de culinária, que é um sucesso. Acho que vão ter que fazer mais algumas edições para frente, porque todo mundo quer. Os municípios colaboraram com receitas, o livro ficou maravilhoso, sem palavras. A arte popular sempre foi relegada a 10º plano no Estado. E eu fiz questão de fazer essa amostra para que a gente pudesse aproximar essas pessoas. No primeiro ano a gente fez um encontro, um seminário, que foi discutido o futuro da mostra da arte popular no Paraná. Nós temos movimentos significativos, como a Congada, como o Fandango, o próprio samba. Enfim, são todas ações que precisam ser valorizadas e quando a gente coloca isso numa forma de ação, a gente faz com que as pessoas pensem e vejam a força da arte popular no Paraná, que as pessoas acham que não tem nada. A gente conseguiu com a Fomento do Paraná uma linha de crédito especial para artistas, para a área de economia criativa. Aquelas pessoas que precisam comprar um violão podem fazer um empréstimo sem juros, sem nada. Foi uma ação importante para produzir espetáculo, para produzir show de música, para comprar equipamento, o que for que seja. A Fomento Paraná tem uma linha de crédito especial para a cultura. O Nota Paraná foi uma conquista, eu acredito que seja uma das ações mais importantes do governo, e graças ao Nota Paraná, muitas instituições filantrópicas, culturais, conseguem hoje ser mantidas graças ao CPF na Nota. Eu acho só que a área cultural ainda está um pouco devagar nesse sentido, porque as entidades culturais sem fins lucrativos, elas podem também ter direito de receber o ICMS. É importante que nos seus municípios, as pessoas que vocês conhecem, que tenham algum tipo de ações nessa área de sem fins lucrativos e ações culturais, podem receber esse recurso. O Cultura Paraná, que é o nosso aplicativo, já está funcionando há bastante tempo, já tem muitas pessoas que fazem uso dele. A gente ainda sofre um pouco na informação, na colocação dos dados, das coisas que estão acontecendo nos municípios. Eu acho que isso a gente tem que ser atento, tem que estar atento a esse aplicativo, que eu acho muito importante as pessoas terem isso nos celulares, porque você chega em qualquer cidade, você digita, você tem todas as ações culturais ao redor de você, graças ao localizador ali do GPS. Só que, infelizmente, as pessoas ainda não entenderam o quanto é importante isso. Porque todo mundo, às vezes, fica perguntando: onde que eu vou hoje à noite? O que eu faço hoje? O que tem para assistir? E esse aplicativo ele pode suprir essa demanda. Espero que todos vocês já tenham baixado isso no celular de vocês. O nosso portal, a nossa informação, modéstia à parte, é uma das melhores do Brasil. Nas minhas reuniões do Fórum de Secretários de Estado, a gente é super elogiado com o que nós temos feito na nossa parte de informações. Eu quero dar parabéns para a equipe toda da Secretaria, porque realmente é um trabalho muito bom. Os museus nossos todos estão, graças a Deus, muito bem cuidados, todos funcionando. Nós batemos todos os recordes de público nos últimos 4 anos, todos. O Museu Oscar Niemeyer, claro que ele é gigante do jeito que ele já puxou bastante esses números, e escolhido como um dos principais museus do mundo pelo TripAdvisor. A publicação The News Art Paper, que é uma das revistas mais importantes especializada em exposições de museus do mundo, sempre alguma exposição do museu
é considerada uma das melhores exposições espalhadas pelo mundo. E realmente os nossos museus não deixam nada a desejar qualquer museu da Europa ou dos Estados Unidos. O Centro Juvenil de Artes Plásticas continua fazendo um trabalho bastante importante de formação. Acredito que a gente pode fazer o Centro Juvenil ter uma importância ainda maior, que era o plano nosso, mas infelizmente por falta de orçamento a gente não conseguiu, que é levar o Centro Juvenil com itinerância para todo o estado do Paraná. Mas eu acho que fica aí a sugestão para que vocês possam pensar nisso junto com a Fração Gestão. Museu Alfredo Andersen, que inaugura dia 6 de dezembro, espero todo mundo lá. Vai para frente, Alisson. Museu de Arte Contemporânea, a reforma está indo. Museu Expedicionário é uma parceria da Secretaria de Cultura com o Exército Brasileiro, com a Legião Paranaense do Expedicionário. Essa semana eu estive lá recebendo uma homenagem e fiquei bastante feliz pelo apoio que a Secretaria tem dado ao museu. O museu está tudo arrumadinho, foi reformado, com o apoio da Secretaria e mais da iniciativa privada. É um museu importante que mostra um pouco da luta de tudo contra o fascismo. O Museu da Imagem do Som está com um acervo impressionante, está tendo uma exposição muito legal do cinema mundial lá, quem puder assistir. O Museu Oscar Niemeyer também está tudo sob controle. O Museu Paranaense, quem puder ver as exposições vai surpreender, porque o museu realmente está muito bom. O Teatro Guaíra, nós tivemos um problema muito sério na gestão, que foi a extinção dos cargos de natureza artística, cargos de comissão, dos bailarinos e dos músicos. Foi uma briga muito grande, mas nós conseguimos a criação do Palco Paraná. O Palco Paraná contratou os músicos, contratou os bailarinos, e hoje estão todos com salário de dia. A nossa orquestra já está sendo considerada uma das maiores orquestras do Brasil. O balé Teatro Guaíra circulou por várias cidades, inclusive São Paulo, e foi retumbante o sucesso. Foram obras muito fortes, muito importantes, como Romeu e Julieta, como Carmen. Qual foi o outro? Lago do Cisne. Vai ter Lago do Cisne semana que vem, de formas laterais. A gente retomou o Teatro do Comércio do Paraná com 3 produções, inclusive a mais recente está em cartaz, que a gente fez uma parceria com a Lucy Corim, que é uma das maiores escritoras do Brasil hoje, paranaense, e estamos com o espetáculo no texto dela. A Biblioteca Pública do Paraná é um espaço hoje que recebe 3.000 visitantes por dia, mostra a força das bibliotecas. Eu acho que é considerada mais seguido de Curitiba numa pesquisa agora. muito bem. São ações de cada espaço nosso. O Prêmio de Literatura do Paraná, o Prêmio de Literatura continua, está um sucesso também, graças a Deus. Enfim, gente, foi uma resumida rápida. Deixa eu ver o horário. Então eu quero... Deu certinho o tempo, hein? Quero agradecer a vocês, dizer que é muito importante a parceria que nós tivemos com todos vocês. Gostaria muito de que vocês agora possam perguntar, falar. Vocês têm muito o que perguntar também, vocês falar, enfim. Eu acho que a primeira coisa é o acesso a esse material, né? Acho que poderia ser disponibilizado. Ele vai ser impresso. Esse material vai ser impresso e vai ser encaminhado para todos vocês. Detalhe. É uma forma até de vocês cobrarem
se vocês acharem que assim seja, a continuidade de uma dessas ações. Porque todas as ações que foram feitas em cima do Plano Estadual de Cultura, então não é uma ação específica de determinada gestão, é uma ação específica para fortalecimento da cultura. Então não é uma ação minha, não é uma ação nossa, é uma ação do povo do Paraná, pelo povo do Paraná. Então, sendo assim, eu encerro a minha fala, passo a palavra para Ingrid, que vai apresentar o relatório da Mostra de Arte Popular, que foi realizado em Guarapuava. Então, de coração mesmo, muito obrigado a todos. Bom dia a todos, conselheiros, conselheiras. Então, conforme nossa última reunião em Guarapuava, nós dissemos que faríamos uma prestação de contas da segunda Mostra de Arte Popular, por conta de termos usado recursos financeiros do FEC. Então, eu vou passar para vocês aqui. Então, assim, cachês para grupos de pessoa física, tá? Palestrantes e grupos artísticos, R$45 mil. Cachês para grupos pessoas jurídicas, grupos artísticos, R$18.500. Imposto do empregador, por causa das pessoas físicas, tá? R$9 mil, por isso tivemos muito mais pessoas físicas, então, por isso esse imposto. Hospedagem, passagens aéreas dos palestrantes, R$3.948. Comunicação visual, banners, material impresso, R$1.892,25. Sonorização e iluminação das apresentações artísticas, mais técnicos de som e luz, R$17.703. Transporte de palestrantes e grupos artísticos, R$10.200. Um valor total de R$106.243,25. Hospedagem geral, R$16 mil. Alimentação, R$11.250. Coffee break com SEC da reunião e dos grupos artísticos, R$5 mil. Locação de van para o transporte dos palestrantes, do pessoal que participou, R$3 mil. Passagens rodoviárias, R$2.186,31. Um total de R$37.436,31. Então, o custo geral da mostra deu R$106.243,25. Aí também temos os custos da reunião extraordinária feita lá em Guarapuava, do CONSEC, R$37.436,31. Diárias funcionários SEEC, pessoal que foi para lá para fazer a produção e também da reunião, R$7.947. O total geral deu R$150.726,56. Agora que acho que é o que mais interessa. O valor utilizado com recursos do fundo, né, do FEC, foi R$68.897,60. E valor utilizado com recursos da Secretaria, R$82.728,96. Nós achamos importante fazer essa prestação de contas, até mesmo, e fazer uma comunicação para os conselheiros que não tiveram, né, nas reuniões anteriores. Foi feita uma votação, né, para a gente escolher os grupos que participaram. E daí os grupos foram de Fandango, de Paranaguá, o grupo de Londrina de Hip Hop Surreal, né, que é o da Soraya indicou, né? Todos os conselheiros indicaram. De Cascavel, Hip Hop Hustle Rockers, Afro Sambas de Ponta Grossa, Senhores da Música também de Ponta Grossa, Grupo Fogança de Maringá, Grupo Indígena Jicrehá, também de
Isso. Quilombola Paiol das Artes, né, de Guarapuava, e a Orquestra de Viola Caipira de Cascavel. Então, a gente gostaria de agradecer a ajuda de todos, o incentivo, esse investimento que foi feito pelo recurso usado do FEC, né, do apoio de vocês, da permissão, né, do uso, da utilização desse recurso. E queríamos agradecer e dizer que agora, né, como o nosso secretário já falou, está na mão de vocês a continuidade dessa valorização dessa cultura popular que é tão rica, né, nos seus costumes e nas suas histórias. Também quero agradecer a nossa anfitriã em Guarapuava, a secretária Doraci, né, que nós fomos muito bem atendidos lá. Tivemos um evento lindo, os conselheiros que estiveram presentes, né, podem dizer também que foi um evento bem bacana, todo mundo muito feliz, os que participaram. Então a gente queria só agradecer, tá bom? Obrigada. Esse relatório da Comissão de Transição, a Luciano, né? Deixa o microfone do Luciano aí, por favor. Bom dia a todos os conselheiros, bom dia, secretário. Na verdade, a gente foi articulando via WhatsApp com a comissão, e esse relatório vai ser feito após a reunião hoje, né, para a reunião que teremos de transição amanhã. Mas a gente está se baseando com relação à carta do Guarapuava. Então, nada do que foi discutido na última reunião foi desviado, por exemplo, dessa comissão. Então, a ideia, a premissa, né, na verdade, o objeto do que a gente conversou vai ser o mesmo, né? Então, primeiro, a gente organizar para que não seja extinta a Secretaria, ou seja feita uma fusão da Secretaria de Estado da Cultura. Então, esse é o objetivo, e principalmente entender qual é a linha que eles vão atuar, o que eles vão fazer, qual é o objetivo que o novo governo vem direcionando para a Secretaria de Estado da Cultura. Então, hoje a gente vai se reunir, agora no final da reunião, para a gente definir, afinar o discurso, para a gente não ter uma linha de um puxar para um lado ou para o outro, a gente organizar tudo isso para que seja mais tranquilo possível essa conversa com a gestão. Pega o microfone ali. Passa para a esse. Não filma. Ainda bem que todo mundo conversa alto. A informação que eu tenho é que, enquanto a Fundação Dom Cabral, que é uma fundação de Minas Gerais, não tiver essa análise feita para a nova gestão, eles não vão tomar atitude nenhuma. Então, pode ser que a Secretaria da Cultura acabe, pode ser que ela seja fundida, pode ser que ela seja mantida. Tudo isso depende dessa fundação. Nós estamos na mão dos mineiros. Oi. Isso me preocupa um pouco, secretário, porque em Cascavel foi feito justamente com a Fundação Dom Cabral, e nós tivemos lá a criação de uma fundação, ao qual a gente estava até à frente para que a Secretaria de Estado de Cultura de Cascavel permanecesse e se criasse ainda uma instituição, né, uma entidade que pudesse captar recursos e fomentar ainda mais a cultura. O que foi feito? Foi feita uma fusão da Secretaria de Cultura e Esportes e a criação de uma fundação de esportes e cultura. E isso está gerando alguns problemas de gestão. Os dois têm o mesmo poder, e aí ficam se chocando. A gente ainda está com dificuldade de saber qual é a função de cada um nesse momento. Então, a Fundação do Cabral, ela fez toda uma pesquisa dentro da política de governo municipal,
e acabou fundindo coisas que confundindo coisas que realmente, efetivamente, a gente atrasou um ano para o governo. Então, isso me preocupa um pouco com relação a enxugar sem a efetividade do que já vinha sendo feito. Enxugar é a palavra de ordem, né? A palavra que está se colocando muito em prática nesse momento. Mas o enxugar quer dizer cortar custo, mas sem regredir o que foi feito. Mas, no caso da Secretaria da Cultura, e eu posso falar isso com muita segurança, não tenho que enxugar. Na verdade, a Secretaria da Cultura tinha que ser molhada mais, né? Irrigada, acho que a palavra melhor é irrigada. Então, infelizmente, e o que me deixa mais chateado é que já tem uma fundação que está analisando a cultura do Estado junto com toda uma série de outros fatores e não ouvirem a equipe da Secretaria em momento algum. Porque nós que estamos à frente da Secretaria da Cultura nesse momento. Eu sei o que acontece com a Secretaria da Cultura. O que vão cortar na Secretaria da Cultura? Vão fechar o Museu Oscar Niemeyer? Vão fechar o Museu Paranaense? O que vão fazer? O que eles vão cortar efetivamente para enxugar a máquina cultural? Não tem o que cortar, gente. Nosso orçamento é 0,2% do Estado. 0,2% do Estado. O que nós fizemos foi milagre nesses 4 anos. Milagre. O dinheiro para investimento, fonte 100, né? É menor do que o de vocês, dos municípios. Então isso me revolta um pouco, sabe? Eu fico bastante chateado, bastante triste de ver a gente sendo tratado dessa maneira. A minha esperança mesmo é que caia a ficha dessas pessoas que estão comandando o próximo governo, que exista um respeito pela Secretaria de Estado da Cultura e pelos fazedores de arte desse Estado. Eles têm que nos respeitar. Eles precisam respeitar a cultura do Estado do Paraná. Até a questão que eu vou sugerir, nós temos exatamente o que o governador Ratinho vai querer fazer no Estado, no nosso município lá de Cascavel. O nosso prefeito tem uma ligação muito boa com relação ao governo do Estado, o Paraíso. Talvez seja o momento de eles conversarem sobre gestão. O que deu certo com essa nova proposta administrativa que foi feita em Cascavel e o que ainda tem que ser muito trabalhado para que não acabe fazendo no Estado os erros que a gente fez no município, né? Porque acho que é uma grande gestão no Paraná. Então, o Paraná tem que trabalhar com a municipalidade, como a municipalidade tem que fazer também um processo, né, de o que está dando certo, mostrar para outros municípios e a gente crescer enquanto Estado. Talvez seja uma linha de uma proposta para que não sejam feitos os erros que a gente comete lá no município. Quem está inscrito para falar? O microfone está aqui mesmo. É o Pedro? É já. Alô. Oi? Foi. Bom dia a todos. Sem querer regredir a pauta, Fiane, lhe agradecer pela exposição da tua gestão. E eu, pessoalmente, tenho um motivo para lhe agradecer pelo apoio ao Festival de Ópera do Paraná, que desde o primeiro momento prestou apoio e que, se não fosse por toda a determinação em fazê-lo, não teríamos hoje esse evento que é praticamente único no cenário lírico do país. Quanto a essa discussão que a Fundação Dom Cabral há de fazer, acho que a primeira coisa que nós tínhamos que ter é esse relatório. Porque ali tem argumentos de autoridade para falarmos aonde foi chego e como foi chego até ali. Eu analisei a lei orçamentária que foi mandada à Assembleia. Está lá reservado praticamente 107 milhões de reais à Secretaria da Cultura. Logo, é uma unidade orçamentária. Logo, quem tem que, pelo menos no ano que vem, administrar esse dinheiro, teoricamente, é a Secretaria, a não ser que seja feita uma emenda nessa lei. A minha pergunta é, esse dinheiro é mais ou menos do que o do ano passado? Quase igual, mesmo coisa. Quase igual. Tá. Bom, eu acho que, primeiro, meu companheiro Luciano, nós tínhamos que ter esse relatório
Estudamos hoje sentados, elencamos essa preocupação do FIAN. E junto com isso, acho que a nossa demanda principal, como membro dessa comissão de transição, é levarmos a preocupação da classe artística, não de uma gestão, mas da classe artística como um todo. Né? E não só aqueles que trabalham propriamente na economia criativa, mas daqueles que usufruem dos serviços da cultura, que é praticamente o Estado inteiro. Num Estado onde poucos estados do Brasil, tem uma pesquisa que é o Amapá e mais 4 estados, tem uma Secretaria de Cultura centralizada na capital, inclusive Curitiba, a nossa secretaria. Nós não temos nenhum equipamento do Estado fora de Curitiba. Esse é um argumento cabal para que extinguir uma estrutura que deve ser expandida, como disse o secretário. Nós tínhamos que elencar, sentarmos, como já estamos planeados, é isso. Elencarmos tudo isso. Termos acesso ao relatório está muito bem feito. E daí teremos os argumentos para discutirmos isso. Esse é o momento. Esse é o momento. Eu estou mal hoje, por isso que eu não quero falar direito. Confere. A minha preocupação nesse momento é as pessoas que têm acesso ao governo, ao próximo governo, não têm conseguido esse acesso. Então eles estão fechados. Quem decide não está decidindo. Eles estão realmente esperando esse relatório da Fundação Local. Até dia 3 de dezembro, até o final do mês agora. E dia 3 de dezembro começa a transição. Aí nós vamos estar sabendo definitivamente. O que você falou ali de Gerardo, se for o secretário de Educação e Cultura, por exemplo, ele pode gerir sim a pasta. A pasta. Agora, 107 milhões, 8 bilhões que a Secretaria da Educação por isso aqui tem 8 bilhões e meio de reais. 8 bilhões e meio. E 100 milhões para a cultura. Desaparece isso, entende? Esses 100 milhões não é doação, hein, gente? Esses 100 milhões é para manter tudo. Água, luz, telefone. 87 milhões é salário. Quer dizer, sobra de verdade muito pouco. Muito pouco. Diga, cara. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Veja bem, o que nós estamos discutindo aqui, pela sua fala, em especial também do Gerardo, é que quais são as premissas, quais são os números, as informações que estão sendo utilizadas no âmbito da cultura para a construção dessa proposta. Né? Enfim, o senhor acabou de citar que as pessoas não estão conseguindo falar com quem efetivamente decide o que vai decidir. Será que a gente não consegue falar com essa fundação? E de repente também não custa tentar ligar lá e falar assim, vocês podem receber a gente queria entender como é que está, temos uma estrutura, não sei, também não custa tentar. Né? Porque se a questão, pela fala do Luciano, que vai chegar uma situação pronta e vai ser aplicada, pelo exemplo que ele está dando lá de Cascavel, foi assim, né? Existe sempre o que o gestor quer, né? Então vem uma planilha dizendo aqui funciona isso, aqui funciona aquilo. E dentro da gestão, dentro do que ele acha que é necessário, ele implanta ou não. Ele tem a possibilidade de implantar ou não. Né? Mas já vem com toda uma perspicácia de que aquilo ali vai dar certo. E aí não tem, ele fica meio em uma faca ali, né, para colocar em prática ou não. Então, porque a ideia talvez fosse também entender qual é a lógica de pensamento de quem está preparando esse plano, para a gente poder, inclusive, não ser pego na hora de dialogar de surpresa, né? Porque a gente vai entender, aí se a gente entende que a lógica funciona de uma forma, a gente pode apresentar a nossa lógica e dizer, olha, isso aí, temos a experiência de Cascavel, temos outras experiências do Brasil afora que a gente pode estar demonstrando. Porque também, senão fica aquele confronto de ideias e ideologias muitas vezes, né? Então, acho que é uma questão da gente também pensar como é que a gente age. E esse sentido de propor aí até uma busca de tentar falar com a fundação é no sentido de ir antes, né? E não pegar depois algo que vai estar, como o Luciano disse, já planilhado, já apresentado, que vai dificultar até para o próprio gestor. Se o gestor encomendou um plano, é porque ele tem confiança nesse plano que está sendo feito e entregue para ele. Né? Então, depois a gente ficar contra-argumentando em cima do documento pronto,
se a gente não conhece nem as premissas do qual ele foi elaborado, fica bastante complicado. Enfim. Eu só queria salientar uma coisa que acho que já foi dito em outras apresentações da gente, em outras reuniões aqui, é que também a gente tem duas situações. Uma é essa possibilidade de função, e a outra, a Secretaria continuando também, na essência, ter um incremento de funcionários e a abertura de um concurso público. E também o incremento do orçamento da Secretaria, que hoje está em 0,2%, é muito complicado. Volto a lembrar que hoje nós temos 42 funcionários concursados na Secretaria, 17 aptos a se aposentar, que vai deixar a Secretaria, a administração direta da Secretaria, que pega, principalmente, não pega biblioteca que está numa situação tão ruim quanto a administração direta, mas que pega todos os museus e a administração, todas as coordenações, que são quem trabalha no interior, com 25 funcionários, sendo que a maioria não tem curso superior. Acho que a gente vai ficar com 4 ou 5 pessoas com nível superior, o que não dá nenhuma pessoa que possa ser responsável por museu, por espaço ou por coordenação. Hoje as duas principais coordenações da Secretaria, que são a coordenação da ação cultural, que está com a INDIC, e a coordenação de incentivo, que está com o Profice, que é onde passa o maior recurso da Secretaria. A Secretaria trabalha com 2 milhões de anos de investimento na área cultural e o Profice trabalha com 15 milhões. Hoje em dia, se todo mundo sair do Profice, a gente não tem nem a senha para entrar no sistema. Você não tem nenhum funcionário de carreira, seja na coordenação, seja na parte de informática e toda a parte do suporte do sistema. Então, a situação, ou você move lentamente ou você move de uma vez só por esse estudo. Então, acho que são duas frentes de batalha. Não é só manutenção, mas como essa manutenção da Secretaria de Cultura. E eu falo isso sem interesse porque estou saindo, mas eu acho muito triste você não permanecer com o trabalho que vem sendo feito e a importância da cultura. A outra questão que se fala muito é que tudo pode ser terceirizado, tudo pode virar um palco Paraná, como foi a solução do Teatro Guaíra. Você tem áreas como o Museu Oscar Niemeyer, que tem recurso, que pode viver de bilheteria, que pode viver de uma arrecadação, seja de bilheteria ou de Lei Rouanet. O próprio Palco Paraná talvez tenha mais possibilidade disso, alugando o seu espaço, vendendo espetáculos, mas tem áreas que você não consegue isso. Que é a administração do Profice, que são outros museus mais ligados à história mesmo paranaense, a possibilidade de conseguir recursos suficientes para sua manutenção é muito pequena. A área de patrimônio é muito difícil você conseguir, ou de cultura popular, é muito difícil você conseguir terceirizar e se manter sem nenhum investimento do Estado. Nem o Louvre e outros museus se mantêm sem esse investimento por parte do Estado, sem manutenção do funcionário. Então, acho que a situação é bem crítica desse outro aspecto também. Bom dia. Ficou o Leonardo, a Antônia e agora a Soraya. Ah, só, depois a E a Dora aqui não. Alô. Bom dia a todos, bom dia, secretário. Eu, na verdade, estou curioso para saber como que funciona esse critério dessa Fundação Dom Cabral. Eu acredito que ela foi encomendada sobre caráter particular ou... Particular. Então, por exemplo, é o grupo, é possível... O G7 que contratou. Entendi. Então, o acesso às informações, critérios e a gente não tem, não existe. Mas algumas práticas, o Luciano comentou que essa fundação fez um trabalho em Cascavel, isso. Você já tem o resultado desse material, não teria acesso, por exemplo, só para a gente tentar sondar quais são os critérios, os pontos de vista que eles analisam, alguma coisa assim. Foi feito encomendado pela gestão, né, para fazer todo o processo de implantação do novo governo. Então foi no início da gestão e passou-se um ano, né, para verificar o que poderia ser feito e no segundo ano de governo foi implantado. Então as fundações foram criadas, foram fundidas algumas secretarias, enfim,
todo baseado no relatório que ele fez. Só que nós, secretários ou estrutura, não tivemos acesso direto. Então só a equipe de governo e gabinete de governo municipal que tiveram acesso. Então é uma questão de gestão específica do prefeito. Esse acesso então é trancado. Poderíamos perguntar para o gestor. Eu pergunto isso porque isso pode ser estratégia para os nossos argumentos enquanto comissão, né? A comissão que foi sugerida. Eu penso que essa comissão deve estar bem engessada, essa fundação. Eu penso que o que nós devemos discutir aqui, que no meu entendimento, quando eu trabalho com questões de gestão cultural e políticas públicas, estou me direcionando a gestor e a administração pública, eu tenho que pensar sobre sustentabilidade política. O nosso caminho agora é a nossa sustentabilidade política perante o novo grupo que se apresenta. Onde está, dentro do nosso conselho, as pessoas e os mecanismos que nós temos para estabelecer, neste diálogo, uma sustentabilidade política. Aqui nós não temos. Aí assim a gente vai poder levantar as nossas questões, né? Nós temos 2 pontos de vista a discutir, que é o sistema e a secretaria da autonomia da secretaria. Agora, eu acho que a palavra agora é sustentabilidade política, não é questões técnicas nem ponto de vista de uma fundação. Entendeu? Não estou nem focando nessa ideia. É minha tese. Nós fazer os caminhos que nós estamos percorrendo para conseguir essa sustentabilidade, para abrir o diálogo perante esse grupo. Eu coloco essa informação porque acho que as questões, as estatísticas, né, da cultura, os resultados, né? Que foi os argumentos que o Luciano acabou acrescentando na Carta de Guarapuava. Eu acho que é isso que o político ele quer ver, né? Ele quer ver números, quer ver lá a porcentagem. Nós temos aqui, o Fiano mostrou todos os programas, tudo que está acontecendo, isso é positivíssimo. Mas em termos de financeiro, né? Ali essas planilhas e tal, talvez seja esse o prisma. Por isso a minha intenção de acessar esse relatório. E até porque isso está sendo uma cadência, né? É a nível federal, estadual, e a gente está lá sondando os corredores lá do nosso município, porque isso também vai acontecer no nosso município. E eu quero trabalhar essa mesma estratégia aqui que nós estamos tentando, né, utilizar, para que não ocorra no nosso município, que também sou conselheiro municipal lá. Então é o medo, né? O medo latente aí. Enfim. Quero agradecer a todo mundo que estava. Muito obrigado. Faço um agradecimento. Olha eu, professor. Pela abertura que o pontapé para a gente se integrar foi na Guarapuava. Desculpa roubar a tua ideia, tá? Mas acho que a Paula sim, né, rolou. Mas foi muito bacana. Obrigado pela disponibilidade. Eu queria só o seguinte, gente, eu preciso realmente sair. Eu queria dar uma pausa de 30 segundos, a gente tirar uma foto, todo mundo junto aqui, aí a gente continua a reunião aí com o comando do Jader, pode ser? Eu queria uma foto, todo mundo aqui no meio. Obrigado. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, a você, Fiano, secretário de Cultura do Estado do Paraná, a todos os conselheiros, pela oportunidade de poder conviver com pessoas tão maravilhosas. Acredito que a grandeza não está em receber uma honra, mas em si mereceu. Você, a tua equipe, merece realmente a nossa honra. Nós nos rendemos a todo o trabalho realizado no Estado do Paraná. E gostaria de convidar todos os conselheiros que fizessem um gesto carinhoso, homenageando toda a equipe do Fiano e o Fiano com uma salva de palmas. Obrigada.